A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Jesus nos comprou, nos purificou, nos resgatou com o seu sangue. Foi assim porque está escrito. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas que confiam em Deus e na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Louvado seja o Senhor Jesus, cuja palavra vence toda tentação do mal. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te aproxime mais de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, poucas são as pessoas que creem nas Escrituras Sagradas. A grande maioria duvida, alega que não é a palavra de Deus, que foi escrita e manipulada pelo homem, revelando dessa forma a sua falta de fé em Deus e no poder de Deus. É certo que nem todos são de Deus e poucos conseguirão a salvação, e que as Escrituras Sagradas vêm sendo modificadas maliciosamente.
mas existem ainda as versões originais disponíveis em várias línguas. Adulterar a Bíblia é algo que o homem tem feito desde que ela foi criada, a despeito da advertência de Deus nela contida. Hoje existe até Bíblia LGBT, certamente criada por algum oportunista. A própria Igreja Católica, historicamente, tem negado e proibido aos seus fiéis o conhecimento da palavra que o Senhor nos deixou. E culminou agora por cancelar a Bíblia. Tanto os que alteram o seu conteúdo, quanto os que proíbem e os que rejeitam a palavra de Deus, estão debaixo da maldição de Deus. O Senhor abençoa os que são dele e que se mantêm fiéis a ele. Mas ele amaldiçoa os que se insurgem contra ele e contra as suas verdades. Nenhum de nós acompanhou a composição da Bíblia, mas nós temos muitas razões para crer nas Escrituras Sagradas. Uma pessoa de fé não precisa ver para crer, mas vê porque crê. E todos os que são da fé testificam de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela já puderam comprovar a manifestação do poder de Deus nas suas vidas. Quando a pessoa não tem fé, não tem. E mesmo que Jesus desça do céu diante dela, confirmando a autenticidade da sua palavra, ela não irá crer. Ninguém nasceu com fé. E a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas ocorre que poucas são as pessoas que se dedicam ao conhecimento do Evangelho. Mas os filhos de Deus possuem hoje o dom salvador da fé, concedido pelo Senhor. São os pequenos detalhes que revelam os grandes problemas. Uma pessoa que duvida da palavra de Deus está insinuando que o Senhor é uma pessoa má, uma pessoa cruel, o que nós sabemos que não é verdade. O nosso Deus é bom. É como se o Senhor nos tivesse deixado nesse mundo dominado pelo mal, sem uma guia, sem qualquer orientação, entregues à nossa própria sorte. E como se a vida fosse um reality show, como se o Senhor se divertisse com os nossos tropeços. Mas para os que são dele, Deus, além da sua palavra, ele nos deixou também o seu Espírito Santo, vivendo nos nossos corações para nos orientar e conduzir. Esse é o nosso Deus que emana por nós um amor tão intenso que o mundo não crê. Quem tem Deus, crê na sua palavra e vive pela fé e não precisa de sorte. Já tem o suficiente para sair vitorioso, inclusive no juízo final. Vejam quantos benefícios estamos apresentando para os que confiam e fielmente seguem a palavra de Deus. Orientação, proteção e até mesmo a salvação pela fé. Essa condição de duvidar da palavra de Deus é mais uma das obras do maligno.
É ele que injeta dúvidas nas mentes das pessoas que não estão firmadas em Deus. Existem 5 mentiras que Satanás se especializou em colocar nas mentes das pessoas. A primeira é a de que a Bíblia não é a palavra de Deus. A segunda é de que o céu não existe. A terceira é a de que o inferno não existe. A quarta é a de que Deus não existe. E a quinta é a de que ele próprio, o diabo, não existe. Mas ele só consegue ter êxito em suas empreendidas com os filhos do mundo. Todos os filhos de Deus sabem que ele é o pai da mentira e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E conseguem discernir o certo do errado através do Espírito Santo que vive em nosso interior. Sempre que eu vejo na casa de alguém uma biblioteca, eu me aproximo, olho e procuro. E se não encontro, pergunto: por que a pessoa não tem o livro mais importante e mais vendido da história da humanidade? A Bíblia? Então a pessoa começa a divagar, alegando que não gosta, que não crê, que é uma leitura chata. As mesmas coisas, meus irmãos, que nós dizíamos quando estávamos no mundo. Razão pela qual precisamos entender. Compreendamos, mas não nos conformemos. Então eu pergunto se a pessoa crê que Deus criou o mundo. Normalmente a resposta é positiva. Então eu pergunto: o que você considera mais difícil? Criar um mundo do nada? Ou escrever um livro ditando as palavras para um escrevente? A resposta, meus irmãos, é inequívoca. Mas eu ainda complemento. Eu digo, mesmo que fosse mais difícil escrever um livro, nada é demasiado difícil para o Deus, que é o Deus do impossível, e para quem todas as coisas são possíveis. 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Marcos 10:27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glórias ao nosso Deus, o nosso Deus do impossível. Você confiaria se a palavra de Deus fosse autenticada
por um tabelião? Ou por um escrivão juramentado? Pois bem, a autenticidade da Bíblia é realizada pelo próprio Deus. E é o único documento em todo o planeta que é validado pelo próprio Criador do mundo. Na sua carta a Timóteo, o apóstolo Paulo nos afirma que as Escrituras Sagradas são divinamente inspiradas, o que indica que foram escritas pelo homem, mas com inspiração de Deus. E são proveitosas para ensinar, para esclarecer as nossas dúvidas, para nos corrigir e para nos instruir dentro da justiça de Deus. No livro de Salmos, capítulo 33, temos a informação do salmista de que a palavra do Senhor é fiel e que ele ama a justiça e o juízo. No homem, nem sempre podemos confiar, mas em Deus podemos confiar sim. Devemos confiar em todo o tempo. Enquanto as pessoas duvidam e desprezam a palavra de Deus, o salmista, provavelmente Davi, aquele a quem Deus considerou como sendo segundo o seu coração, afirma que a palavra de Deus é uma lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, e faz um juramento de guardar todos os mandamentos de Deus, que são parte da palavra de Deus. Esse, meus irmãos, é um exemplo que todos nós temos que seguir. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Salmo 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Tudo que existe na terra, no mundo, meus amados, tudo que foi criado, não que o homem criou, tudo que Deus colocou no mundo desde o começo, é parte da bondade de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Louvado seja o Senhor. Que voto que fez o salmista perante Deus. A Bíblia nos ensina que Deus criou o mundo e tudo o que há no mundo usando a sua palavra. Nós sabemos que ele poderia haver criado o mundo de qualquer outra forma, mas ele o fez com o uso da sua palavra e da sua fé. E foi assim para nos ensinar, demonstrando o poder da sua palavra e da nossa fé nele. A terra era sem forma e vazia. Mas quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse à terra que produzisse árvores frutíferas e todo tipo de vegetação, assim foi, conforme a sua palavra.
E Deus, contemplando a sua criação, constatou que as árvores eram boas. O que seria de nós sem o mundo? E do mundo sem as florestas, as árvores, as plantas, as hortaliças? Vejam como a palavra de Deus só nos traz coisas boas. Com a sua palavra, Deus criou toda a vida animal que existe sobre a terra, inclusive a vida humana, o homem e a mulher. Duvidar da palavra de Deus é o mesmo que duvidar da própria existência. Não duvide de Deus e da sua palavra. Antes, dê glórias a Deus, porque você existe e não foi gerado de um micróbio. Foi pela palavra e pelo poder de Deus. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No trecho inicial que apresentamos do livro de Lucas, capítulo 4, temos nos versículos 1-4 o discípulo narrando uma passagem bem peculiar e muito conhecida, em que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiramente, compreendamos uma coisa. Quando falamos de Jesus, sabemos que ali estava tanto o Jesus homem quanto o Jesus Deus. Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Depois, precisamos compreender que foi o Jesus homem que foi tentado no deserto. O diabo não tem poder para tentar a Deus. E ainda precisamos compreender que mesmo o Jesus homem não precisaria a priori se submeter a nenhuma tentação do maligno. Mas ele aceitou ser tentado para nos ensinar a forma
de resistirmos às artimanhas do inimigo das nossas almas. As pessoas do mundo pensam que podem vencer o diabo usando dentes de alho, crucifixo, figas, folha de arruda, ou fazendo o sinal da cruz. Eles dizem que o diabo foge da cruz. Mas tudo isso são métodos vãos e inúteis. Não é o que nos ensina a palavra de Deus. Contam as Escrituras que Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E que nesse período ele não se alimentou, ele jejuou. Jesus jejuou de alimentos porque ele era judeu e estava tratando com judeus. Por isso, ele cumpriu com aquela etapa da sua missão dentro da cultura dos judeus. Mas sentindo fome, o diabo se aproveitou disso para tentá-lo, desafiando a Jesus para transformar uma pedra em pão. Ora, meus irmãos, Jesus poderia transformar o que ele quisesse no que ele quisesse. Ele criou o mundo do nada. Mas jamais ele se submeteria a um desafio do diabo. Nós também não podemos. Ele fez isso justamente para nos ensinar. Ele rebateu a tentação do maligno e o calou, usando a poderosa e infalível palavra de Deus. Jesus disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Vejam que a palavra de Deus é livramento e vida para nós que cremos em Deus e cremos na sua palavra. Lucas 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nos versículos 5 a 8, Lucas descreve a segunda tentação de Satanás a Jesus. Na primeira tentação, nós vimos como o diabo é oportunista. Agora vejam como ele é mentiroso. Ele desafiou Jesus a adorá-lo, prometendo em troca dar a ele, a Jesus, todos os reinos do mundo, alegando que tudo era propriedade dele. Compreendamos uma coisa: Deus permitiu ao maligno atuar no mundo para testar o ser humano, mas jamais lhe entregou o mundo. Deus sempre esteve no controle de tudo. E mais uma vez, Jesus rebateu a tentação de Satanás com o quê? Com o uso da palavra de Deus. Ele disse: está escrito.
adorarás e servirás somente a Deus. Lucas 4, 5. E o diabo, levando-o a um monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Nos versículos 5 a 13, Jesus foi mais uma vez tentado por Satanás, que o desafiou a se lançar do alto do templo para que Deus enviasse os seus anjos para salvá-lo. Mais uma vez, Jesus respondeu ao diabo usando a palavra de Deus, revelando que ninguém pode tentar a Deus. Observem o detalhe, que dessa vez, Jesus não disse está escrito, ele disse está dito, o que nos confirma que o que está escrito, meus irmãos, é o que foi dito, tanto por Deus, quanto pelos seus profetas e outros personagens bíblicos. Umas palavras para seguirmos, outras para conhecermos e rejeitarmos. O mundo costuma dizer que palavras o vento leva. Mas o que nos chama a atenção nesse trecho é o cuidado do Senhor de escrever o que foi dito, para que todos tenhamos acesso ao que Deus deseja que conheçamos. E notem ainda que através da palavra o diabo se afastou de Jesus, mas foi por algum tempo, o que indica também que temos que estar sempre, durante todo o tempo, usando a palavra de Deus e prontos para nos desvencilharmos do inimigo e das suas artimanhas. Lucas 4, 9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma coisa. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Meus irmãos, não sei se os irmãos perceberam, mas o diabo também usa a palavra de Deus. Ele usou nesse trecho que acabamos de ler. Porque ele disse: porque está escrito, mandará aos teus anjos acerca de ti que te guardem. Então nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus para não sermos manipulados pelo inimigo. No livro de Hebreus, encontramos a revelação de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso significa que ela não tem prazo de validade. Ela foi útil no passado, é de valor nos dias de hoje e sempre irá produzir resultados. Ela não morrerá nunca.
Disse Jesus: passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não há de passar. Ainda no trecho do livro de Hebreus, aprendemos que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, o que indica que ela corta para os 2 lados, tanto para quem prega como para quem recebe. Diz ainda que ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vejam, meus irmãos, o poder que está contido na palavra de Deus. Além de nos orientar e conduzir nesta vida, ela também cria um elo com o mundo espiritual, porque opera também no nosso espírito e nos revela as coisas que precisamos conhecer, mas que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Deus disse, Jesus disse, os profetas disseram, e está escrito. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Glórias ao Senhor Jesus. Nós já vimos como a palavra de Deus foi certificada por Paulo. Mas vejam como o próprio Deus referencia a sua palavra, o que nos dá total segurança no conteúdo bíblico. Deus disse ao profeta Jeremias que a sua palavra é como fogo e como um martelo que rompe a pedra. E Deus faz severas críticas aos falsos profetas que usam o seu nome fraudulosamente para profetizar mentiras, usando palavras que não são de Deus. Precisamos ter muito cuidado e procurar sempre a Bíblia verdadeira, para que realmente seja a palavra de Deus. Josué nos recomenda meditarmos de dia e de noite na palavra de Deus para sermos bem-sucedidos. E Jeremias nos diz ainda que a palavra de Deus é alegria no coração de um filho de Deus. Creiam nisso, meus irmãos, e comprovem nas suas próprias vidas, porque está escrito. Jeremias 23:28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo.
Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Nós que conhecemos a Deus, que somos filhos de Deus e que confiamos na sua palavra, somos justamente chamados de filhos de Deus. Nós somos conhecidos pelo nome de Deus. Na sua carta aos Efésios, Paulo nos revela que a palavra de Deus é o nosso capacete da salvação e a espada do Espírito. E que é através da palavra de Deus que nos protegemos e nos defendemos das ameaças do mundo e do inimigo. E conquistamos o maior bem desta vida, que é a nossa salvação eterna. No livro de Isaías, vemos Deus falando ao profeta de que a sua palavra não volta vazia. Ela sempre cumpre com os propósitos de Deus. Vejam o alto valor e o poder que estão contidos na palavra de Deus. O mundo é manipulado pelo mal e padece e sofre derrotas sucessivas por não valorizar o que está escrito na palavra de Deus. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isaías 55:10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glórias a Deus e graças a Deus pela sua palavra. As pessoas vivem procurando tesouros escondidos, ouro, joias e dinheiro para se sentirem felizes nesta vida, coisa que ninguém jamais conseguiu encontrar. Outros se dedicam a procurar pela fonte da felicidade, outra fantasia típica de quem não tem Deus, e se entregam a vícios, drogas, coisas que só contribuem para a sua autodestruição. Quem tem Deus só precisa de Deus e é feliz com Ele. Não tem necessidade de mais nada. No livro de Salmos, capítulo 128, está escrito: Feliz é aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Para temermos ao Senhor e andarmos nos seus caminhos, é essencial que conheçamos as Escrituras Sagradas. Não menosprezemos a palavra de Deus, porque ela é o tesouro mais precioso que nós podemos encontrar nesta vida. E com o conhecimento de Deus e da sua palavra e a obediência a Ele, nós nos tornamos vencedores nesta vida e principalmente no século vindouro, o que é mais importante. Deus e a sua palavra são a nossa fonte de felicidade. Rejeitar a palavra de Deus significa rejeitar e desprezar o amor de Deus e o próprio Deus. Significa limitar a sua existência, a própria existência, a essa vida tão curta, negligenciando o melhor que o Senhor nos oferece, que é vivermos para sempre junto a Ele, em um mundo sem lágrimas, sem dores e sem a presença do mal. Através da palavra de Deus, nós tomamos conhecimento dos mistérios de Deus que estão ocultos para o mundo, para os que não são dele. E passamos a conhecer o coração daquele que com tanto amor nos criou. Rejeitar a palavra de Deus é viver como um navio que anda à deriva, sem rumo nem direção. As nossas mensagens, todas fundamentadas na palavra de Deus, têm impactado a vida de um número incontável de irmãos e tem permitido, pela fé, a obtenção de inúmeros milagres nas mãos de Deus. Mas nós não nos vangloriamos. Nosso único mérito é obedecer a Deus. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Nós viemos, todos nós, a este mundo para cumprirmos com uma missão de Deus e para evoluirmos na graça e no conhecimento do nosso Criador e Salvador. É como na universidade, onde aprendemos todos os dias. O que Deus nos deixou com a sua palavra não foi uma cola, mas sim o conceito, a informação e o gabarito. Coisas que precisamos trazer para dentro da nossa mente e do nosso coração. Mas só farão isso realmente os que forem de Deus, vasos construídos por Ele para a sua honra. E todos esses serão bem-sucedidos e irão obter o maior prêmio que está disponível nesta vida e que é para nós uma dádiva de Deus, a nossa salvação eterna. Creia nisso, meu amado irmão, e você, minha amada irmã, porque está dito e também está escrito. Santo, 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 santo.
é o Senhor Deus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas se aparecer o botão inscrito, não faça nada. Não toque de novo para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Venha crescer conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo na graça de Jesus, conhecendo, confiando e divulgando as verdades de